Olá! Muito obrigada por estar aqui de novo. E eu já vou te avisando que hoje o vídeo vai falar sobre renascimento. Mas calma, não é o renascimento lá do Da Vinci, não. A gente vai falar do renascimento comercial e das cidades durante a Baixa Idade Média, que é um renascimento bastante importante também. Então, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vem comigo. Vem história. Se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá, assiste sobre as inovações técnicas durante a Baixa Idade Média, para você poder entender esse vídeo aqui. Se você já sabe sobre o assunto, tem problema, fica por aqui, que a gente vai falar de como que o comércio, então, vai ressurgir, vai renascer. Então, vamos primeiro. O comércio ele não desapareceu por completo durante a Alta Idade Média e o feudalismo. Ele existia ainda como forma de escambo, principalmente. Em alguns poucos lugares, alguns reinos até tinham um comércio um pouco maior e tal, mas não é basicamente essa a regra da Europa. O comércio era bem pequeno. Porém, com a expansão agrícola e o aumento da produção e o aumento também da população, era desnecessário tantos servos trabalhando no campo. E a gente precisava de pessoas para vender o excedente de produção, ou seja, aquilo que sobrava. Então, nós vamos ter alguns servos que vão se tornar comerciantes e eles vão começar a zanzar, andar de feudo em feudo para fazer esse comércio. Mas era duro, era cansativo. Então, acaba-se que vai se formando pequenos centros, de comércio que vão se tornar cidades. As antigas cidades que já existiam também vão começar a ganhar mais importância. Elas eram muito esvaziadas, eram pequeníssimas, não tinham lá muita importância. E agora elas vão começar a crescer graças ao comércio. Tem nada mais fácil do que comprar e vender coisas que um centro comercial, onde você vai para determinado lugar e você já sabe que você vai encontrar o que você quer. O comerciante tem que zanzar de lugar em lugar, ele não sabe se as pessoas vão querer comprar os seus produtos sempre, mas alguém que sabe que ele está lá, ela já vai sabendo que ele está lá. É mais fácil, então, para acontecer essa transação comercial. E aí, gente, o escambo também não rola mais, Se eu tô falando que tem cada vez mais produto, se produz cada vez mais, enrosca. E aí é que a gente vai ver também o ressurgimento das moedas. No início, cada feudo vai cunhar a sua própria moeda, o que era um caos, imagina o comerciante ter que ficar fazendo câmbio de moeda toda hora. Mas mais pra frente, quando a gente vai ter a formação dos reinos e outros muitos reinos na Europa que vão se formar, isso vai facilitar bastante, porque aí a moeda vai se unificar. Mas era bem complicado nesse início aí de renascimento comercial. As cidades tinham bairros que eram conhecidos por burgos, onde os comerciantes normalmente costumavam morar. E é por isso que essa parte da sociedade, essa parcela, essa nova classe social vai ser chamada de burguesia. E não é a burguesia atual. A burguesia hoje tem outro significado, beleza? Com o capitalismo ela ganha outro significado. Durante o período do feudalismo, da Idade Média, burguês era o comerciante. Ok? Alguns burgueses vão se dedicar também ao empréstimo de dinheiro. Então, nas cidades a gente vai ver a fundação de bancos, os primeiros banqueiros, e também de cambistas, que vão, tantos bancos, principalmente os cambistas para fazer a troca de moeda, mas os bancos eles vão fazer empréstimos a juros, que era proibido pela Igreja Católica, tá? A Igreja Católica proibia a usura, que é o empréstimo com juros, mas os banqueiros vão fazer sim. Alguns servos que eram artesãos também vão sair dos feudos, vão se locomover para as cidades, e as cidades serão centros então de produção de produtos artesanais, como sapatos, roupas, móveis, estátuas, etc. E também do comércio dos produtos, não só agrícolas, mas também desses produtos aí feitos nas oficinas. É claro que nas cidades também existia uma população mais pobre, que muitas vezes não conseguia emprego, não conseguia sustento e era obrigada então a mendigar pelas ruas. Na produção artesanal, a gente vai ter os mestres de ofício, que são basicamente as pessoas que sabem fazer aquele ofício. Então, vamos imaginar um sapateiro.
Sim, o sapateiro, ele sabe fazer todo o sapato, do início ao fim, desde medir o pé da pessoa, porque é feito tudo sob medida, certo? Até a entrega e a venda desse produto. E aí ele vai trabalhar numa oficina, que normalmente é a parte da frente da casa daquela pessoa. Então, onde hoje seriam, a garagem dos nossos carros, seriam as oficinas, tá? Não tinha garagem, né? Não tinha nada disso. Então, era a oficina e a casa mesmo, a moradia do artesão ficava mais aos fundos. O mestre de ofício, ele podia ter aprendizes. O aprendiz, ele era uma pessoa que normalmente vinha de uma outra família, a família meio que entregava lá para morar com o mestre de ofício. Esse aprendiz não recebia um salário, porém recebia moradia e comida e o ensinamento, ele aprendia um novo ofício, o que era essencial para a sobrevivência aí dessa pessoa. Mas nem sempre somente a mão de obra dos aprendizes era suficiente. Então, era comum a contratação de jornaleiros. Não tem a ver com jornal, tem a ver com jornada. Beleza? O jornaleiro trabalha uma jornada na oficina e recebe um salário. Ele não aprende a profissão, ele aprende pequenas coisas ali dentro da oficina, pequena ajuda tal, e recebe um salário por isso. Os aprendizes mais habilidosos podiam depois juntar dinheiro e abrir sua própria oficina, se tornar então mestres de ofício. Para tentar se proteger então da concorrência, era muito comum os mestres de ofício de um mesmo ofício, né, formar corporações de ofício. O que é isso? Basicamente são associações. Então imagina uma corporação de ofício de sapateiros, outros de costureiros, e aí eles basicamente controlam o preço, então eles combinam o preço. Isso hoje em dia é uma prática abusiva, tá? É proibido, mas na época, como não era tão grande assim, acontecia. E também decidiam quem podia se tornar mestre de ofício dentro daquela cidade. Então imagina que chega alguém que eles não vão com a cara e eles mandam embora da cidade correndo. Meio que uma máfia que era permitida. E existiam também burgueses, ou seja, comerciantes, que faziam comércios de longa distância, não só entre os feudos, mas iam para outras nações, outros povos, iam lá para o Oriente e voltavam. Era muito comum esses comerciantes, eles vão abrir novas rotas comerciais, e aí imagina que eles demoram meses, né? Meses para ir, para voltar. E aí quando eles voltam, né, trazendo produtos orientais, eles vão formar o que a gente chama de feiras medievais, tá? Então essas feiras, como eles vinham de muito longe, eles não iam ficar um dia, dois, eles ficavam de 30 até 90 dias no mesmo lugar. E aí dava tempo para as pessoas dos feudos ali das regiões próximas irem até a feira medieval e pegarem e adquirir esses produtos. E isso, gente, vai também gerar cidades. Porque aí, às vezes, não valia a pena o cara desmontar a barraquinha. Ele ficou 90 dias ali, construiu uma casa, vai dormir no chão para sempre. E aí ele acabava abrindo uma lojinha, ia se formando então a cidade ali no local da feira medieval. As duas maiores áreas de comércio internacional era a região de Flandres e também o norte da Península Itálica. E, sem dúvida, era esse comércio internacional que gerava mais lucros. As cidades medievais, elas eram grandes, dependendo do tamanho, né? Não se compare com as cidades grandes atuais, grandes para a época, tá bom? Elas eram com ruas estreitas, porque a gente tá falando que passava cavalo, no máximo a carroça, então as ruas eram estreitas e era muito sujo. Vamos lembrar que a gente não tem sistema de esgoto, sistema de água, então é complicado. Então os dejetos eram jogados na sarjeta, corriam ali na sarjeta na rua, então era muito comum as cidades cheirarem muito mal, tá? E também locais de transmissão de doença. Então isso acontecia com muita frequência, então as cidades não eram locais limpos, lindos e maravilhosos e tal, era sujinho, tá bom? E aí a gente tem que lembrar que os europeus também não eram pessoas lá muito limpas. E eu vou parar por aqui, porque o próximo vídeo é algo muito interessante. Vamos falar sobre as cruzadas. Beijos. Tchau!